Olá, sejam bem-vindos a mais um ADAMAcast. Meu nome é Rafael Mancini, trabalho na ADAMA há mais de 10 anos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segmento de hortifrutis. Vamos falar um pouquinho especificamente sobre a cultura da batata, uma cultura que gera bastante complexidade em seu manejo, que requer muito conhecimento técnico para a condução e que também requer pessoas muito capacitadas para que a gente possa discutir. E para isso eu tenho hoje aqui junto comigo a nossa engenheira agrônoma de desenvolvimento de mercado, Carla Fiorin. Carla, seja bem-vindo. E também a nossa representante técnica de vendas, a Ana Luísa, que vai falar um pouquinho mais para nós sobre o cenário, sobre os desafios e as soluções que a ADAMA traz para a cultura. Vale lembrar que, além dos desafios técnicos, a cultura da batata, assim como todo o hortifruti, sofre uma grande influência aí da lei da oferta e da demanda, das intempéries climáticas e também das pragas, doenças e plantas daninhas lá no campo. Carlinha, falando um pouquinho aí sobre os desafios da produção de batata, a gente sabe o quanto é difícil nós manejarmos a cultura no campo, né? O quão desafiador é o operacional dessa cultura, né, devido ao número de entradas, de aplicações que o agricultor necessita fazer, bem como os tratos culturais. Mas existe algo hoje que vem impactando muito a batata, que é a questão da produtividade, da necessidade de alta produtividade e principalmente de qualidade de tubérculos, sabendo que é um produto que é comprado a olho, né? Então, nós chegamos no mercado e escolhemos a batata pelo que nós enxergamos, pela qualidade visual que ela transparece para nós. De que forma que o agricultor tem que pensar o seu manejo, tem que pensar a sua condução da lavoura para que ele consiga entregar, além de uma alta produtividade, um produto com qualidade lá para a gôndola do mercado? Bom, Mancini, obrigada pelo convite. Eu acho que quando nós falamos de HF de maneira geral, né, hortifruti, tanto hortaliças quanto frutas, elas têm o desafio de você ter um investimento alto, requer um investimento financeiro muito alto mesmo para o produtor, né, no dia a dia. E não só isso, além dele ter um investimento hoje muito alto, ele precisa entregar realmente mercadorias de qualidade, é o que você comentou. Hoje, quando a gente vai até um supermercado, a gente necessita de um tomate que não tenha mancha, de uma batata que tenha a pele mais lisinha possível, por mais que essa pele, né, essa casca, ela vai ser descascada. Então, o desafio para o bataticultor, e assim como outros produtores, não é só entregar produtividade, e sim estar entregando também classificação, que é o que a gente fala, né? Aquela batata naquele padrão que a gente encontra no mercado, ela é definida, classificada como uma batata especial. E é realmente o que tem mais retorno para o produtor, né? Ele precisa, além de ter um montante alto de produtividade, ter aquela batata especial na maior qualidade e quantidade também, para ele estar conseguindo ganhar dinheiro. Diferente de outras culturas, quando a gente fala de HF, hoje a batata ela tem um investimento de mais ou menos uns R$70 mil o hectare. Então, requer um investimento muito alto. E quando o produtor, o bataticultor, ele está pensando em produzir batata, ele já está pensando isso um ano antes. Por quê? Porque normalmente, vamos pegar um produtor que produz a bataticultura dele no estado de São Paulo. Às vezes ele produz a própria semente, e essa semente dele, ele já precisa estar pensando lá na frente onde ele vai produzir, normalmente em Minas Gerais. Então, não é onde tem aquela produção que vai para o supermercado que ele vai estar produzindo a mesma batata semente. Eu acho que um outro ponto, muitas dessas batatas sementes, elas vêm da Europa, então isso faz com que onere muito o custo do produtor. E você começou a sua fala inicialmente, né, que são aplicações, hoje a gente fala, dizer calendarizado, uma aplicação pelo menos, mas depende muitíssimo do clima. Então, às vezes, teve uma mudança climática, o produtor ele vai precisar, além daquela uma aplicação calendarizada, estar entrando entre 2 ou 3 aplicações, né? E é isso que faz o desafio do bataticultor e do produtor de HF ser ainda maior. Não é só pensando em estar extraindo o máximo de produtividade e uma melhor classificação, né? Mas está pensando em todo o envolvimento climático que tem.
No ano passado, esse produtor ele sofreu bastante. Acho que cada ano é um ano, tem as suas particularidades, mas no ano passado foi um desafio muitíssimo alto, que foi conseguir produzir batata em condições adversas, onde o clima foi, né, completamente diferente e as temperaturas foram muito elevadas. Para se manter uma boa produtividade, a gente fala que tem que ter aí um clima ameno, uma temperatura que vai variar até uns 20 graus. E o ano passado foi muito quente, né? Então, aumenta-se ainda mais a dificuldade do produtor em extrair produção e a qualidade em classificação. Excelente. Além, então, dos desafios que eu trouxe de praga, de plantas daninhas, doenças, a gente também tem que estar muito ligado ao clima, né? As necessidades aí endafoclimáticas que a planta precisa melhor se adequar para que ela tenha melhores condições de produzir. Falando em produção, né, temos aqui a Ana, que está trabalhando com batata há mais de 5 anos já na Adamar, né, Ana? Fica bem posicionada hoje em uma região onde consegue trabalhar tanto com a batata na região de Minas como de São Paulo, né? Pega todo o ciclo aí da batata de verão, batata de inverno. E se você pudesse comentar um pouquinho para nós como que está o cenário esse ano, os desafios, o que o produtor tem visto aí como maior dificuldade para a batata esse ano e também as oportunidades. Bom, obrigada pelo convite, Mancini. Carla, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de batata. Eu considero que o clima realmente é o que mais preocupa, né, o agricultor hoje, é algo que não está nas mãos dele, né? Toda essa parte de produção de semente, de se preparar para uma safra, ele consegue se organizar. O clima, a gente está colocando as batatas no chão, na região de Vargem Grande do Sul, e a gente ainda não sabe como vai ser durante todo o ciclo. Então, o clima realmente é algo que incomoda bastante. Essa incerteza, cada ano está sendo de um jeito. Ano passado, altas temperaturas, alguns anos atrás tivemos geada, então realmente é algo bem complexo. E o que eu considero, né? Os agricultores, de uma forma geral, mas o bataticultor ou o produtor de HF, mais ainda, ele tem buscado ferramentas para auxiliar nessa questão do clima que não está na mão dele. E nós, como Adamar, temos uma ferramenta neste segmento, que é o Expert Grow, e eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre ele, né? O Expert Grow é um produto à base de algas, mas a gente costuma dizer que ele não é só um produto à base de algas, né? Envolve muita coisa. A principal característica dele, ele é um bioestimulante de terceira geração. Então, diferente de alguns outros produtos do mercado que a gente vê, ele passa por 2 fermentações. A primeira fermentação, praticamente todos os produtos têm, que é para extrair os nutrientes dessas algas, e o nosso diferencial é a segunda fermentação, que ela estabiliza. Então, o que isso garante para o produtor? Toda vez que ele for entrar na lavoura, é a mesma qualidade, né? Não tem, realmente essa segunda fermentação é uma garantia de qualidade. Ele comprou, sobrou de um ano para o outro um estoque, ele não vai ter diferenciação deste produto de um ano para o outro, ou até nós, como Adamar, né, de uma safra para outra, o produto sempre vai ser o mesmo. Então, é um grande benefício nosso frente a alguns produtos do mercado. E o que esse produto faz, né? Por que o produtor tem buscado os bioestimulantes? Eu costumo dizer que ele tem um grupo de benefícios, não é um benefício que nenhum fungicida ou um inseticida, que é algo mais específico. Então, a gente gosta de dividir em algumas categorias para tentar explicar um pouco melhor. Eu gosto de trazer o primeiro benefício dele, né? Como bioestimulante, bioestimulação. Então, é uma bioestimulação de plantas mesmo. Crescimento da planta, padronização do tubérculo, qualidade de pele, uma pele bonita. Então, ele auxilia nessa estimulação da planta. E também a gente usa muito em outras culturas até para mitigar uma fitotoxidez que ocorreu, né? Então, essa parte de bioestimulação. A segunda categoria que eu gosto de trazer dos bioestimulantes é a parte hormonal. Então, o Expert Grow é um precursor hormonal. Ele atua no balanço hormonal da planta. Então, né, ele tem sinalizadores que auxiliam a planta a entender o que ela precisa em cada determinado momento. Então, para esses estresses, como alta temperatura ou até baixas temperaturas, falta de água ou muita água, a planta consegue se preparar melhor para esses desafios climáticos. E também gosto de trazer uma terceira
categoria de benefícios dele, que é a parte de ativação do sistema de defesa da planta. Então, quando a gente aplica um bioestimulante, a planta ela se prepara também para possíveis ataques até de pragas e doenças. Não que vamos deixar de fazer o manejo fitossanitário, mas se a gente compara uma planta que foi tratada com bioestimulante e uma que não foi, tem sinalizadores, né, tem componentes e elicitores que sinalizam para ela que ela vai ter algum ataque diferente de praga ou de doença. Então, esse é um terceiro benefício que a gente gosta de explicar para o agricultor. Então, não é só voltado ao clima, né? É um conjunto de benefícios. Muito bom. Então, podemos dizer que o Expert é um produto bastante completo, né? Como a Ana bem trouxe, um produto que traz a essência da Adamar em si, né? Que é uma formulação segura, uma formulação exclusiva que garante ao agricultor a performance, a entrega do que é aquilo que está sendo prometido, né, por esse processo que ela explicou para nós. Um produto que vai mitigar aí as intempéries climáticas, né, por essa ação precursora hormonal, sinalizando a planta as necessidades, que vem alinhado com as necessidades que a Carla trouxe, né, de ter uma planta que produza, mas que traga também padronização, né? Acho que essa é uma palavra muito forte aí na produção de batata, né? Padronização de tubérculos, uma melhor qualidade de pele, né? Aquele aspecto visual mais interessante para nós. E, por fim, essa ação que nos ajuda aí tanto no combate de doenças como no combate de pragas. Então, um produto bastante completo, bastante robusto e que, além de batata, tem um posicionamento aí para diferentes culturas de HF, bem como grandes culturas como cana, soja, milho, algodão, feijão, entre outros. Então, um produto bastante dinâmico, bastante diverso e que traz benefícios, que traz qualidades aí muito assertivas para o agricultor. Pegando esse gancho, né, que a Ana trouxe para nós do Expert como um indutor aí do sistema defensivo, Carla, a gente tem visto aí que a batata ela sofre, obviamente, a incidência de diferentes doenças, mas algo que tem sido bastante desafiador para o produtor de batata hoje é a alta infestação de pragas e principalmente aí de minadora, né? Se você puder falar um pouquinho para nós aí como que tem sido esse cenário para o bataticultor. Eu acho que nos últimos 3 anos, quando nós pensamos no segmento de insetos, realmente a mosca minadora é a que tem feito com que o produtor dispensasse mais investimento, mais recurso para controle da praga. A mosca minadora, hoje a maioria dos produtos existentes do mercado ele vai atuar na fase adulta, mas o problema realmente é a fase jovem dessa praga, né? O que ela faz? Normalmente ela faz o ponto de punctura, né? Esse ponto de punctura normalmente é feito ou por alimentação ou para oviposição, e quando oviposita, ela forma a larva, e essa larva vai formando galerias, né, na folha, e essa galeria, ela vai fazer o quê? Vai formar essa lesão e vai diminuir a taxa fotossintética da planta e, consequentemente, vai diminuir a produtividade. Então, quando nós falamos dessa praga, além dela fazer esse dano para a área foliar, ela acaba abrindo porta de entrada para bactérias oportunistas, né? Ou então para alternária, para fungo, né? E a alternária também, consequentemente, reduz a produtividade. Então, eu acho que atualmente existe a preocupação do produtor em estar fazendo esse manejo para hoje, que com certeza é a principal praga na bataticultura. E a principal dificuldade é encontrar uma ferramenta que seja eficaz na fase jovem, né? Na fase de larva da minadora. Então, a preocupação realmente é estar encontrando um produto que seja completo. Bacana. E vou além, né, Carla? Eu acho que além da ação específica na fase jovem, né, um produto, como você trouxe, completo e que também traga registro para a cultura, né? Eu acho que o outro grande desafio hoje que a gente tem no segmento de hortifruti são produtos com registro, aceito pelas certificadoras e que tragam essa segurança não só de controle, mas também fiscal para o produtor. Ana, de que forma que a Adamar tem se posicionado nesse sentido? Sabemos aí que a Adamar tem fortalecido cada vez mais seu portfólio para a cultura da batata e que recentemente ela posicionou o Pletora aí na cultura. O que você traz aí como principais benefícios que o Pletora entrega para o produtor de batata?
Bom, Mancini, Pletora é um produto já utilizado, né, graças ao registro que a gente conseguiu para a cultura da batata. E quais seriam os benefícios dele, né? Primeiramente, ele é um produto com 2 ativos, né, 2 ativos distintos, grupos distintos, e isso nos traz tanto um choque quanto um residual, que é o que a gente busca, né? Então, calendarizado é uma aplicação por semana, então a gente precisa de ter um produto que realmente dure e não apenas mate o adulto. O Pletora, ele é um produto, um lagarticida por excelência, a gente trabalha ele para outras culturas com foco em lagartas, temos lagartas na cultura da batata também, mas na batata ele é mais completo. Ele tem uma ação na mosca minadora, em traças também. Na mosca minadora, o grande benefício dele, como a Carla trouxe, né, que é a busca do agricultor, é num produto que vai pegar tanto o adulto, que vamos falar, é mais simples esse controle, a gente tem vários produtos no mercado, mas o Pletora também pega a fase larval. Então, a gente tem esse efeito na larva, na fase jovem dele, que a gente precisa para conseguir quebrar esse ciclo dele. Outros benefícios, a seletividade, então tem muitos produtos que são bons também, mas não são seletivos para a cultura, acabam dando uma fito, é uma cultura mais sensível, né? Então o Pletora é bastante seletivo. E outra coisa que a gente traz também, você comentou dos registros para a cultura, a gente também conseguiu o registro aéreo. Na minha região, a gente tem visto muito as aplicações aéreas, né? E é importante para o agricultor ter esse registro, senão ele não pode fazer essa aplicação. E se um produto foi registrado, ele com certeza tem uma seletividade também para essa aplicação aérea. Então, essa questão do choque residual ser bastante seletivo, o amplo espectro de controle, não é só uma praga, então é um produto bem completo aí para o agricultor. E também a questão de manejo de resistência, são 2 moléculas diferentes, doses baixas, então a gente consegue auxiliar nessa questão de manejo de resistência também. E a nossa recomendação sempre é nos inícios das puncturas, que a Carla comentou, né? Sempre fazer no início para conseguir ter esse efeito mais completo. Excelente, Ana. Acho que você fechou bem, né? De nada adianta termos uma ótima solução, uma ótima ferramenta, né? Como você bem destacou aí, com benefícios adequados à cultura, à praga-alvo, se não acertarmos o momento da aplicação, né? Então, é importante que a gente redobre a atenção no monitoramento, que iniciemos as aplicações no momento correto, para que o Pletora, como bem trouxe a Ana, consiga exprimir todos os benefícios que são esperados dele aí, desde a ação de choque residual, o amplo espectro de controle, que além de controlar a mosca minadora, controla outras pragas importantes da cultura, a seletividade que o Pletora traz para inimigos naturais e, por fim, aí, o manejo de resistência. Gostaria de agradecer as duas por esse bate-papo, por falarmos um pouquinho aí sobre essa importante cultura para o consumidor brasileiro, né? Acho que a batata é queridinha aí de norte a sul no país, conhecemos diferentes receitas que gostamos aí de comer de batata em casa, é importante que a gente continue aí trabalhando para alavancar não só a produtividade, mas a qualidade desse tubérculo aí para o consumidor. Fica aqui o nosso muito obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu, as duas pela participação e o convite para que nos continue assistindo aí na série do AdamaCast.